Bom dia! Eu sou Fábio Marzarotto e este é o Petisco Bíblico, para aqueles que desejam alimentar a sua alma e o seu espírito. Você tem sido abençoado pelos nossos devocionais? Então inscreva-se no YouTube, curta e compartilhe para abençoar a outros também. 26 de fevereiro de 2019. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e foi declarado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos capítulo 1, verso 1 ao 4. Intenções ministeriais, apologéticas e pastorais são combinadas em Romanos para fornecer o propósito geral da carta. Em termos de ministério, Paulo queria que as igrejas romanas se envolvessem com o apoio financeiro e espiritual à sua planejada viagem missionária à Espanha. Em termos de apologia, a carta fornece uma certa teodiceia ao apresentar o plano de redenção de toda a humanidade e a realidade de que Israel ainda tinha um lugar nesse plano, a despeito de sua rejeição obstinada de Jesus como Messias e de sua subsequente remoção do fluxo central da obra redentora de Deus. Como pastor, Paulo tenta abafar as primeiras chamas de disputa e divisão entre os judeus e gentios em Roma. A expulsão dos judeus ordenada por Cláudio, 49 depois de Cristo ou 50, ainda era uma memória recente e certamente seria lembrada, de modo que tensões em ebulição abaixo da superfície na sociedade romana poderiam facilmente encontrar espaço de manifestação na igreja. Portanto, ao expor a terrível necessidade dos judeus e gentios e a graça transformadora de Cristo, igualmente disponível a ambos, seu chamado irrevogável de Israel e a responsabilidade mútua dos cristãos, tanto judeus quanto gentios, de viver buscando o benefício dos outros, Paulo buscava reconciliar aqueles que comiam e aqueles que não comiam. O propósito da Epístola aos Romanos pode ser assim expresso: encorajar os crentes de Roma a partilharem em sua compreensão e ministério do Evangelho como meio gracioso e eficaz de Deus para satisfazer as necessidades morais dos homens diante dele e suas necessidades relacionais entre si mesmos. A carta aos Romanos também é conhecida como um dos maiores, melhores e mais completos tratados teológicos sobre a salvação da alma humana. Se você nunca leu a carta aos Romanos, eu aconselho a você que a leia. Há muitas coisas que você irá aprender nela acerca da salvação, acerca da vida eterna, acerca do perdão dos pecados. Eu desejo que Deus abençoe o seu dia e que você realmente se beneficie da graça de Deus na carta aos Romanos.